Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma breve aula sobre heresiologia, falando hoje do neomodernismo teológico. Neomodernismo ou modernismo teológico são expressões muito conhecidas, largamente usadas no mundo da teologia, nos dias modernos, e em gerais elas designam o desvio teológico das linhas de compromisso com a verdade divina no ato de interpretar e comunicar as escrituras, irmãos. Bom, o neomodernismo teológico, de acordo com os estudiosos da teologia de nossos dias, está vinculado ao complexo sistema teológico e doutrinário de Karl Barth, teólogo suíço, nascido em 1886 e falecido em 1968 aos 82 anos de idade. Então é sabido, porém, que o neomodernismo abriu fronteiras, rompendo os limites da teologia barthiana, e deste modo esse sistema teológico se faz presente no movimento ecumênico. Teologia de Karl Barth, irmão. Karl Barth foi sem dúvida um teólogo culto e escritor prolífero. Dentre as principais obras que ele escreveu, destaca-se a Palavra de Deus e a teologia, a teologia e a igreja, o novo mundo da Bíblia, questões bíblicas, necessidades e promessas da pregação cristã, Palavra de Deus como dever da teologia, doutrina reformada, sua essência e o dever dos fundamentos dogmáticos. Mas foi com a publicação do seu livro Comentários sobre os Romanos que ele se tornou mundialmente conhecido. Tá? E por que Karl Barth, irmãos? São duas as razões porque temos a pessoa de Karl Barth como ponto de partida da especulação teologia neomodernismo. Primeiro, grande número de teólogos mais conservadores da atualidade consideram assim. Segundo, a sua teologia tem contribuído muito para que determinados setores da teologia nos dias odiernos deem uma guinada, passando do verdadeiro lógico para o absurdo e antibíblico. Tá? Em vez de ser guinada, é uma declinada, só pode ser. A teologia barthiana ela tem influenciado tanto o pensamento teológico dos dias modernos que muitos teólogos consideram Barth uma espécie de profeta e reformador, porém não há como esconder o erro embutido nas suas conclusões teológicas que infelizmente estão se filtrando em vários seminários em nosso país, sendo adotados por muitos ministros evangélicos brasileiros. Então a gente vê que a doutrina neomodernista, dentre os muitos pontos controversos da teologia barthiana e modernista liberal, destacam-se a seguinte: o que eles falam, o que a teologia barthiana fala em relação à Bíblia? Que ela é de capa a capa palavras falíveis, segundo o testemunho das escrituras sobre os homens que também se referem a ele, isto é, os profetas e apóstolos, ou seja, eles podiam errar e também têm errado em toda a palavra, mais precisamente com essa palavra humana falível e errada, pronunciaram a palavra de Deus. Isso aí está no livro Fundamentos Dogmáticos, volumes 1 e 2, nas páginas 558 e 588, respectivamente. A palavra e a queda, irmãos. A pergunta, como o homem se tornou pecador, Barth responde assim, não por uma queda do primeiro homem. A entrada do pecado do mundo por Adão não é um evento físico, histórico, em qualquer sentido. No comentário de Romanos, na página 149, ele fala isso. Isso naturalmente significa que o pecado não começou por uma livre escolha pela qual o homem se preferiu desobedecer à lei divina. De fato, segundo Barth, o pecado pertence à natureza do homem como um ser criado. E desse modo, na qualidade do homem, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo foi carne pecaminosa. Ele afirma isso irreverentemente. Então, a pessoa de Cristo, o que significava Cristo para ele? Quem lê o livro do Credo de Barth tem a impressão de que ele crê no nascimento virginal de Cristo, o que não corresponde à verdade, à luz do contexto geral da teologia barthiana. De acordo com ele, na história, tudo é relativo e incerto. Isso, evidentemente, aplica-se à vida terrena de Cristo. Por conseguinte, ele pode falar sobre o nascimento virginal de Cristo, mas como um mito. Cristo aí nascendo misticamente, segundo Barth. A morte de Cristo. Barth ele ensina que Cristo morreu em desespero e que isso é a indicação mais clara
de que o homem não tem meios de chegar a Deus por sua religião. Essa afirmação que ele fala em relação à morte de Cristo. Em relação à ressurreição de Cristo, no seu livro, no comentário sobre Romanos, ele chega a dizer que o ateu de Strauss talvez tivesse a razão de explicar a ressurreição de Cristo como um embuste histórico, né? Então a gente vê que ele é totalmente contra a ressurreição de Cristo, né? Um embuste histórico, né? Assim como está relatado lá no livro de Mateus, né? As pessoas enganaram o povo. Ensina o bartianismo que a escatologia nada tem a ver com o futuro e que a segunda vinda de Cristo não é um acontecimento vindouro, né? Em relação à escatologia, ele fala isso daí. Em relação à ressurreição dos mortos, segundo a teologia neomodernista, a palavra ressurreição na Bíblia nada tem a ver com a ressurreição do homem da morte física. De fato, Barth ensina que a ressurreição já aconteceu. Em relação ao céu, Barth destaca em seu ensino que a esperança que o crente nutre de ir para o céu é uma prova do cristianismo egoísta que está vivendo. Por isso, diz ele que o verdadeiro crente não necessita de imortalidade da alma, nem do julgamento final e nem do céu. Então a Bíblia ela refuta logicamente as doutrinas neomodernistas, né? Ao efetuar o neomodernismo ou o bartianismo, né? A Bíblia ao refutar, ou efetuar não, irmão. A Bíblia nega toda e qualquer possibilidade de salvação aos neomodernistas aprisionados nos seus próprios erros. Como a gente detecta os falsos teólogos? De acordo com 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, abandonar a verdade, disseminar o erro, irmãos, é muito mais que uma preferência pessoal. Aquele que assim age está dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E é aqui que se enquadram os neomodernistas. Mas como detectá-los? Né? De acordo com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5, o falso teólogo é alguém que, letra A, ensina outra doutrina que não é aquela ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e que é segundo a piedade. E letra B, ele é soberbo, dado a discussões fúteis e que não leva a nenhum proveito. Assim são detectados falsos malditos teólogos. Então, evitando esses falsos teólogos. Os teólogos comprometidos com o neomodernismo são pessoas que deixaram se enredar, né, pela astúcia do diabo, que é o pai da mentira, né, e por lhes faltar genuína conversão, né, conversão de verdade, né, e falta-lhes também a visão de Deus quanto ao real estado do homem sem Cristo. Então, um boletim publicado no Conselho Mundial das Igrejas, em uma grande cidade, para a orientação dos pregadores da rádio, ilustra do ponto assim: os temas eles devem difundir amor, alegria, coragem, esperança, fé, confiança, boa vontade, tudo mais. Em geral, evite críticas e controvérsias. Na realidade, irmãos, estamos vendendo religião. Portanto, preparar os cristãos para levarem a cruz, sacrificarem-se e a se servirem, ou convidar os pecadores ao arrependimento, está fora de moda, né? Então, as pessoas estão se importando mais em extorquir as outras, né? Fazerem debates inúteis e tudo mais. E assim a gente termina essa breve aula, como havia dito aí, sobre o neomodernismo teológico. Tome muito cuidado, não se confundam, tá? E fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula.